Bom, gurizada, vamos lá então, algumas dicas então de última hora para a CAF, né? Quem já viu o pré-prova ali completo, com as dicas dos outros pré-provas para olhar. Então, assim, eu vou destacar aqui algumas coisas loucas que a CAF, né, sempre coloca, assim, uma questão ou outra que eles enlouquecem, umas coisas difíceis e tal. Então, eu vou dar a margem aqui, dentro desses conteúdos que a CAF gosta, né? Depois eu boto outros aqui, mas dentro desses que a CAF gosta, quais são as coisas perigosas. Então, aqui, pessoal, ó, em funções orgânicas, né? Vamos lembrar, hidrocarboneto só tem hidrogênio e carbono, né? Nós vamos lembrar que a gente tem álcool, tem que ter OH em carbono saturado, só com ligação simples, né? Outra coisa é o grupo hidroxila, o nome. Esse mesmo grupo hidroxila num fenol, ele está direto no anel aromático, lembrando que isso dá caráter ácido no fenol, pode ser que cobre, né? Lembrando que tem o enol, que é liga dupla junto com o OH, que é um composto instável, ele acaba sofrendo tautomeria, pessoal. Há horas que não ocorre essa tautomeria, a liga dupla passa a ser entre o carbono e o oxigênio, em vez de ser entre os carbonos. Se ela for na ponta, o enol vira aldeído, ó, o grupo aldeído, C dupla O, aqui o enol, né? Se for uma cadeia onde eu tenha liga dupla no carbono, não tem esse H aqui, ó, por exemplo, e eu tenho um enol, o enol vai acabar virando cetona. Ele vira uma cetona, a liga dupla passa a ser com aldeído, com carbono, desculpa, e o oxigênio. E isso transforma ou no aldeído ou numa cetona. Então vamos cuidar. Liga dupla e OH é enol. Enol na ponta vai acabar virando aldeído. Ó. C dupla OH. Carbonila com H na ponta é aldeído. Certo? Se tiver o enol no meio da cadeia, C dupla OH no meio, ele acaba virando uma cetona. E o nome desse tipo de reação de equilíbrio, de isomeria, é tautomeria. Tá? Vamos cuidar então com o enol. Já falei do aldeído, já falei da cetona. Vamos lembrar que o ácido carboxílico tem o COOH, é o grupo carboxila. Tem um grupo éster, que é COO e radicais dos dois lados. Vamos lembrar que tem o grupo amida, que tem o C dupla O NH, NH2, né? O grupo amida. Então são todos grupos com carbonila, ó. Aldeído, cetona, amida, ácido carboxílico e éster, todos têm carbonila. Lembrando que a diferença para uma amina e uma amida é que não tem carbonila. Isso é uma amina, isso é uma amida. Lembrando que a amina, se tiver um radical, é primário, se tiver dois radicais, é secundário, e se tiver três radicais, é uma mina terciária, né? Então tá aqui, ó. Amina primária tem NH2, a secundária tem NH e a terciária tem N. Vai perdendo os hidrogênios. Lembrando que as aminas são básicas, tem um par de elétrons sobrando, são bases de Lewis. A CAF gosta dos conceitos de Bronsted e de Lewis. Caiu Bronsted na última, pessoal, então pode cair Lewis aqui, ó. Por que as aminas são bases de Lewis? Porque tem par de elétrons sobrando. As amidas também têm par de elétrons, mas são bases muito fracas por causa dessa carbonila que impede a doação de par de elétrons. Então as aminas são bem básicas, as amidas nem tanto. Os fenóis e os ácidos carboxílicos são ácidos diarrênios, eles perdem este hidrogênio aqui, ou ácidos de Bronsted também, porque eles doam hidrogênio. Então cuidado com esses conceitos de ácido e base. Lembrando que se cair uma coisa assim, ó, uma coisa com carbono positivo, ele é um carbocátion, e carbocátion é ácido de Lewis, ele busca elétron. E como é que a gente apelida isso? Se ele está com falta de elétron, ele é um eletrófilo. Então, cátions na orgânica são ácidos de Lewis ou eletrófilos, buscam elétrons. Enquanto que uma coisa negativa, né, um grupo acetato, por exemplo, um ânion é doador de elétron, então é uma base de Lewis, porque doa par de elétrons, assim como as aminas, que também tem par de elétrons sobrando. Então, tudo isso aqui é base de Lewis e a gente chama de nucleófilo. A CAF pode botar umas coisas loucas assim, né? Eletrófilo e nucleófilo, certo? Então, para revisar aí algumas funções. Vamos lembrar outras coisas.
nós temos lá na orgânica os tioálcoois, né, que tem o SH, é isso que dá o cheiro no gás de cozinha. Vamos lembrar também que nós temos aqui, ó, o cloreto de vinil, um haleto orgânico, o vinil ligado no cloro. Cloreto de vinil, tem o teflon, tem o CFC, são haletos orgânicos que tem o cloro, o flúor, o bromo ligados em compostos orgânicos, tá? Então, dei um apanhado geral aí nas funções orgânicas, tá? Vamos dar uma limpadinha aqui. Vamos lembrar o seguinte, faz um tempinho que a CAF não bota, pessoal, hibridização SP3, SP2 e SP, vamos lembrar. A SP3 é carbono só com liga simples e ângulos de 109, a sp2 tem uma única dupla e ângulos de 120, e a sp é duas dupla ou uma tripla, e aí nós temos 180. Vamos lembrar que nisso aqui tem o tal do ácido cianídrico, o gás da morte da boate Kiss aí, né, que é SP, ou seja, 180 graus, né. Aqui nós temos os aldeídos e as cetonas, né, um aldeído aqui, o formol, por exemplo, que é colocado no leite como conservante, e aqui todos os hidrocarbonetos, os carbonos só com liga simples. Vamos lembrar uma coisa que caiu até no Enem, se ele é tetraédrico, pessoal, ele não é plano, é o único tipo de hibridização do carbono não planar, ele é espacial. Já o sp2 e o sp são lisos, são planos, assim, então vamos lembrar. Vamos lembrar que se tem uma simples, ela é sigma, se tem uma dupla, uma é sigma e uma é pi, e se tem uma tripla, uma é sigma e duas são pi. Tem algumas provas que a CAF tem cobrado isso aí também, tá? Radicais, vamos lembrar aqui dos radicais com 4 carbonos, né? Então nós temos aqui o butil, cuidado com o sec-butil, que é no carbono secundário, né? Vamos cuidar com o isobutil, que é o CH3 dos dois lados e uma valência no CH2. Olha a diferença, aqui é um carbono secundário, aqui no isobutil é o carbono primário. Então esse aqui é o N-butil, esse aqui é o sec-butil, esse aqui é o isobutil e nós temos o terc-butil, que é aquele que tem 3CH3, aquele que tem a valência no carbono terciário. Estou bloqueando aqui com alguns radicais. Vamos lembrar a diferença do fenil, que é só a valência no anel, e no benzil, que tem o CH2 e a valência no anel. Uma que já caiu em alguns vestibulares é o alfa e o beta-naftil. Lembrando que o naftil é do naftaleno, e se está na posição das quinas é alfa, se está na posição lateral é beta. Já que eu estou falando disso, vamos lembrar o toluil, que vem do tolueno, solvente para colas e tintas, né? O tolueno, vamos dar uma limpada aqui, que não é isso aqui, ó. O tolueno, vou limpar tudo. O tolueno, por exemplo, ó, ele é um cara que tem o anel aromático, né? E ele tem o CH3. E aí ele tem uma valência que pode estar aqui e aqui. Isto aqui é posição para. Isto aqui é posição orto. Então o toluil, ele pode ser orto e para toluil, porque ele é um radical orto para dirigente. Já o NO2, o grupo nitro, né, dos nitrocompostos explosivos, ele é um grupo meta-dirigente. Então, se eu quiser botar aqui algum radical, ele vai entrar aqui, ó, na posição meta, que são as posições pulando um radical. Ó, tá aqui o ligante, posição vizinha orto. Pulou 1 é meta, pulou 2 é para. Então tá aqui, ó, orto eu não quero, para eu não quero. Então ele é meta-dirigente. O grupo nitro é meta-dirigente, o grupo CH3 é orto-para-dirigente. Sempre que tu tem um CH3 e tu quer botar alguma coisa no anel, tu vai botar em para ou em orto. Sempre que tu tem um grupo nitro, tu vai botar sempre na posição meta. Então vamos lembrar, é bom, importante lembrar isso, porque a CAF bota umas coisas loucas, ok? Bom, vamos dar uma limpada nisso e vamos falar um pouquinho de isomeria, né? Isomeria, pessoal, na CAF eu acho que vale a pena a gente lembrar as isomerias geométricas, né? Então, por exemplo, se vem em zigue-zague, isso aqui está numa posição trans, né? E se vem liso, ele estaria numa posição cis. Vamos lembrar então aqui, ó. Por exemplo, deixa eu botar uma coisa aqui, um CH3, né?
Por exemplo, isso aqui está em cis ou em trans? Como é que eu avalio? Então vamos botar os carbonos, no dia tu faz isso, bota os carbonos e bota o H que falta. Agora tu vai olhar quem são nesse carbono o ligante maior. Ah, é esse aqui, é o de maior massa. Então o ligante de maior massa, a cadeia é mais massa que o hidrogênio. Aqui, aqui nós temos o CH3 e esse pedaço todo de cadeia. Bom, então os dois de maior massa estão para lados opostos, estão na transversal, então isso aqui é trans. Né? Isso aqui é trans. Se fosse os dois de maior massa para o mesmo lado, seria cis, que é o caso aqui. Ó. Bota o hidrogênio, o H está para cima. Bota o hidrogênio, o H está para cima. Quem tem maior massa? H ou toda a cadeia? Toda essa cadeia. H ou CH3? O CH3. Então, os dois de maior massa estão para baixo, essa liga dupla está em cis. Tá? Em regra, quando vem na diagonal, assim, zigue-zague, zigue-zague, está em trans, e quando vem deitadinha ou em pezinho, está em cis. Tá? Vamos lembrar que trans são as gorduras problemáticas aí, né? E que cis são as gorduras boas. Lembrando que isso aqui, se fosse uma cadeia que continuasse longa aqui e tivesse um COO, CH3, por exemplo, isso aqui seria uma gordura, isso aqui seria um óleo, né? Porque é insaturado. Óleos são insaturados, gorduras são saturadas, mas tanto óleos ou gorduras pertencem à bioquímica dos glicerídeos. E os glicerídeos, que está dentro da classe dos lipídios, são ésteres derivados de ácidos graxos. Ésteres de cadeia longa, né? Então, esses ésteres de cadeia longa são óleos e gorduras e se encaixam na classe bioquímica dos glicerídeos, tá? Vamos lembrar que óleo é insaturado, segundo os químicos, e gorduras são saturadas, tá? Só para dar uma bioquímicazinha aí, tá? Vamos dar uma limpada. Dentro da isomeria ainda cabe a gente lembrar o caso dos carbonos quirais, né? Lembro que em aromático nunca tem carbono quiral, mas se eu tenho ciclos, eu posso ter carbonos quirais, né? Então vamos botar aqui um OH, vamos botar uma liga dupla aqui, um CH3, e vamos tirar um NH2 aqui, né? Então vamos lembrar aqui, ó, quantos carbonos quirais tem nessa molécula? Olha, tem esse aqui, porque ele tem um hidrogênio, lá de cá do ciclo é diferente do lado de cá, que é diferente do que está para baixo. Esse também é quiral. O lado de cá do ciclo é diferente do que está para cima do que está para cá, que é diferente do hidrogênio. A mesma coisa, esse aqui é quiral. O lado de cá do ciclo é diferente do lado de cá, que é diferente do hidrogênio, que não está mostrando, e do NH2. Estes dois aqui não são quirais, porque eles estão duas vezes ligados nele mesmo, então é uma liga dupla. Esse aqui é quiral, porque o lado de cá do ciclo é diferente do lado de cá, que é diferente do hidrogênio, que é diferente do OH. Então nós teríamos 1, 2, 3, 4 carbonos quirais, né? Vamos marcar aqui para quem está vendo em casa. Esse e esse. Então, quando tu tem ciclos encostados, desconfia desses carbonos que estão encostados um no outro no ciclo e de que tenha coisas penduradas, assim, né? Bom, lembrando que para buscar o número de isômeros opticamente ativos, como é que a gente faz? É 2 na N, onde N é o número de carbonos quirais. Nesse caso, 1, 2, 3, 4, ficaria 2 na 4. Se é 2 na 4, 2 vezes 2, 2, vezes 2, 8, vezes 2, 16, né? Então, nós teríamos 16 isômeros possíveis. Dentro das coisas loucas que a CAF pode cobrar, cuidado com um composto desse tipo que eu vou desenhar. Esse composto que eu vou desenhar aqui, é importante a gente tomar cuidado. Tá? Vamos fazer um composto assim, por exemplo, certo? E vamos botar um CH3 aqui e o outro CH3 aqui. Tá? Só para a gente analisar. Este carbono aqui, que eu estou pintando de vermelho, ele é quiral. Por quê? Porque o CH3 é diferente do H, que por sua vez é diferente deste lado do ciclo, que é diferente desse. A mesma coisa serve para esse outro carbono aqui. O CH3 é diferente do H, esse lado do ciclo é diferente desse. Então, pessoal, individualmente, cada um desses dois carbonos é quiral, certo? Qual é o problema? É que se esses dois hidrogênios estiverem para o mesmo lado, vamos dizer, entrando na folha, tracejando assim, os dois lá para trás da folha, e estes dois CH3 estiverem para fora da folha, pintando eles aqui, os dois saindo,
Nós temos um mesocomposto, porque isso aqui está inciso, os dois H para dentro, os dois CH3 para baixo. O que é um mesocomposto? Um mesocomposto, pessoal, é um cara que tem carbonos quirais idênticos, ele tem sempre aos pares, dois carbonos quirais idênticos. Então, esse carbono aqui que eu estou com o cursor em cima, é quiral? É. Esse também é quiral? É. Só que eles são idênticos. O que isso acontece? Quando eu traço um plano de simetria, este lado da molécula é igual a esse, ou seja, essa molécula, apesar de ter carbonos quirais, é uma molécula simétrica. E se ela é uma molécula simétrica, ela não tem isomeria ótica, porque o isômero dela, ou seja, a imagem no espelho, não é o oposto dela, é ela mesma. Então, dentro do nosso cálculozinho de cima, 2 na N daria 2 na 2. 2 na 2 daria 4 isômeros. Só que não serão 4 isômeros, porque 2 morrem porque são cis. Os dois que têm o H para dentro, os dois que têm o CH3 para dentro. Então, dos 4 isômeros possíveis, 2 são meso. Se 2 são mesocomposto, eles são simétricos. E se eles são simétricos, eles não têm isomeria ótica. Esses que são simétricos não têm isomeria ótica. Logo, isso já caiu na CAF. Se o cara tem dois carbonos quirais idênticos, em vez de 2 na N e ter 4 isômeros, ele só tem 2 isômeros óticos, que são aqueles que estão em trans. Vou repetir. O que são mesocompostos? Compostos que têm dois carbonos quirais idênticos. Eles sempre estarão em cis, nunca em trans. E ele sempre tem duas possibilidades. Neste caso, estes dois isômeros em cis, que são meso, que são simétricos, eles não têm isomeria ótica, não têm atividade ótica. Então, eles não contam como oticamente ativos, tá? Então, eu sei que é uma loucura, mas eventualmente isso pode cair, como já caiu na CAF, ok? Então, cuidado. Pierre, como é que eu acho o mesocomposto? Ele tem que ter dois carbonos quirais idênticos, certo? É sempre aos pares. E aí, tu elimina 2 dos isômeros oticamente possíveis, ok? Então, vamos adiante, vamos dar uma limpada aqui. Para terminar a parte de orgânica, pessoal, eu acho que é possível aí algumas loucuras de reações, né? Reações orgânicas. Então, vamos lembrar algumas reações orgânicas importantes, tá? Ficou muito ruim isso aqui, vamos dar uma limpada, tá? Reações orgânicas importantes, tá? Vou botar aqui o título reações. Tá aí. Quais são as reações orgânicas importantes? Vamos lembrar, pessoal, isso aqui, ó, que eu tô com medo que caia. Se eu tenho lá uma liga dupla, tá? E eu quero fazer uma reação de adição de água, uma hidratação de um alceno. Isto aqui, pessoal, vai ter que botar hidrogênio em um dos carbonos. Ou nesse carbono, ou nesse. Quebrando liga dupla, nós vamos ter um composto saturado. Ele não vai ser mais com liga dupla. Este é um conceito de adição. A adição, lembra, sempre quebra a liga dupla e fica saturado. Só que vai entrar o H de um lado e vai entrar a hidroxila do outro, tá? Se isto aqui é um hidrogênio, ó, vamos fazer um exemplo aqui. Se isto aqui é um hidrogênio, nós temos aqui 2 hidrogênios, tá? E uma liga dupla. Se aqui é carbono e aqui tem um hidrogênio, então isso se chama regra de Markov-Nikov. Pessoal, na regra de Markov-Nikov, o hidrogênio sempre procura o carbono mais hidrogenado da liga dupla. Então vamos ver, esse hidrogênio. Se ele vier aqui, ele tem quantos hidrogênios? 2. Se ele for lá, ele só tem 1. Então ele prefere esse carbono. O hidrogênio procura o carbono mais hidrogenado. E a hidroxila vai lá no carbono do meio. Então, esse aqui teria hidroxila, seria um álcool secundário. E esse aqui, que já tinha um hidrogênio, outro hidrogênio, agora recebe o terceiro hidrogênio. Esses 2 hidrogênios já estavam e esse aqui entrou. Essa hidroxila entrou e lá só tinha um hidrogênio. Então, o carbono que tinha 2 hidrogênios passou a ter 3. O hidrogênio procurou o carbono mais hidrogenado, enquanto a hidroxila procurou o carbono do meio. Isso é regra de Markov-Nikov. Então, cuidado com as adições em regra de Markov-Nikov, certo? Outra reação que eu queria destacar aqui é a reação de substituição, né? Se tu tiver um anel aromático e tu tem ligas duplas,
Tu não quer quebrar essa liga dupla, tu substitui o hidrogênio. Então, por exemplo, tu vai lá e bota um ácido sulfúrico, fazer uma sulfonação, vai entrar o grupo SO3 dos detergentes. Tu tira o hidrogênio e mantém as ligas duplas, pessoal. Uma reação de substituição, ela não quebra as ligas duplas. Então, tu perde um hidrogênio aqui, certo? Tu tira o hidrogênio daqui e tu bota o hidrogênio lá, certo? Acaba saindo OH e aqui nós vamos ter água, né? Sai o hidrogênio daqui, sai o OH daqui e a gente forma água. Sai a água, entra o SO3. Isso é uma substituição. Como é que tu identifica no dia? Tu não quebrou dupla, tu tirou um hidrogênio. A manutenção das ligas duplas e a entrada de um único substituinte, isso tu forma reação de substituição. Lembrando que se tu encontrar um anel aromático, tá? Desse jeito aqui, por exemplo, CH3, OH e OH. Pessoal, como é que aconteceu isso aqui? Ora, tu tinha um anel aromático e ele tinha um hidrogênio aqui, ele tinha hidrogênio aqui, tinha hidrogênio aqui, aqui, aqui e aqui. Eu substituí o primeiro hidrogênio por um CH3, eu substituí o segundo hidrogênio por um OH, eu substituí o hidrogênio por outro OH. Ficou esse hidrogênio, esse e esse. Sempre que tu tem algo pendurado no anel, isto aconteceu por substituição. Então eu tive monossubstituído, dissubstituído, trissubstituído. Se ficou 3 hidrogênios, ainda tu pode fazer mais 3 substituições. Então cuidado com isso nas reações de substituição, ok? Outra coisa, se nós tivermos aqui, pessoal, um éster, uma gordura, derivada de um ácido graxo, e tu reage com uma base, vamos lembrar que tu vai formar um sal orgânico, e o nome da reação é reação de saponificação. O sal orgânico que vem da hidrólise básica, isso é uma hidrólise, uma quebra de um éster, quebra aqui. A quebra, a hidrólise básica de um éster é a famosa saponificação, que forma um sal orgânico de caráter básico, porque vem de ácido fraco e vem do grupo 1, que é base forte, né? Isso é umas coisas que caem bastante, ok? Lembrando que um álcool primário, que tem uma vez a ligação do carbono com O, se oxida dando um aldeído, que tem 2 vezes a ligação carbono com O, e que se oxida gerando um ácido carboxílico, que tem 3 vezes a ligação carbono com O. Então, o álcool primário, uma vez a ligação carbono com O, vira aldeído, que tem 2 vezes a ligação carbono com O, é a reação que dá ressaca, e que vira o ácido carboxílico, que tem 3 vezes a ligação carbono com O, que é a formação do vinagre, por exemplo, é a reação do bafômetro, essa reação muito famosa, oxidação. Lembrando que a volta disso tudo é redução. Tá? Então, fiz um breve apanhado de reações orgânicas aí que a CAF pode botar, ok? Vamos dar uma limpada em tudo. Pessoal, rapidamente, lembrando que a CAF gosta de polaridade e geometria, então revisa lá, né? Linear, angular, aquelas geometrias. Vamos lembrar que a água, o SO2, o NO2, que é uma molécula incompleta, que fica um elétron em cima, em vez de ficar um par de elétrons em cima. Isso aqui tudo é angular, pessoal. NO2, SO2, a água, né? Vamos lembrar que o CO2 e o HCN são lineares, hibridização SP, né? 180 graus. Vamos lembrar que a carbonila, lá dos aldeídos da cetona. Vamos lembrar que o BF3, BCl3 são trigonais, então ângulos de 120, hibridização SP2, né? Vamos lembrar que nitrogênio, amônia, as aminas, e moléculas com o fósforo são piramidais, pessoal. Porque sobra a par de elétrons, né? Então não são planares. A trigonal plana e a linear, estas aqui são planas. O resto é tudo. Aqui também, né? As angulares também são planas, né? Angulares, lineares e trigonais são planas, né? Agora, aqui, ó, piramidais
e tetraédricas não vão ser planas. Tetraédrica, vamos lembrar quem? Metano e os hidrocarbonetos lá, os alcanos, né? Vamos lembrar o próprio amônio, que é um cátion, NH4+, ele tem uma dativinha aqui, ele é tetraédrico, né? Vamos lembrar o tetracloreto de carbono, solvente orgânico. Então, são todos eles tetraédricos, ângulos de 109. Tetraédricos, ângulos de 109, hibridização SP3, 109 graus. Aqui nós vamos ter SP2, 120 graus. E aqui nós vamos ter linear, SP, 180 graus. Então, uma breve revisão dessas geometrias. Vamos cuidar, pessoal, com SF4, que é uma geometria gangorra, porque são 4 ligantes e sobra um par de elétrons. Louca da CAF pode cobrar. E vamos cuidar com xenônio, gás nobre ligado a 4. Xenônio F4. Isto aqui é quadrado planar, porque sobra um par em cima e um par embaixo e os 4 flúor no plano. Então, cuidado com essas duas geometrias loucas aqui. Essa gangorra, e a gangorra não é plana. Esses aqui estão saindo e entrando no plano. Então, ela não é plana e é polar. E cuidado com a quadrado planar. A quadrada é plana e, portanto, apolar, né? Então, geometrias loucas aí, certo? Bom, vamos dar uma limpada. Vamos lembrar também, pessoal, pontes de hidrogênio, né? Compostos com ponte de hidrogênio. Então, aí, fenol, as aminas, desde que sejam primárias, NH2, secundárias, NH, elas têm ponte de hidrogênio, né? Então, vamos lembrar aí. Vamos lembrar que as amidas também têm ponte de hidrogênio, e quando eu lembro amida, eu lembro proteínas, né? As proteínas, aí lembrando um pouquinho de bioquímica, as proteínas têm N vezes, né? Essa ligação aqui, ó, a ligação peptídica. Essa ligação peptídica é o grupo amida, né? E a ligação peptídica, ela tem o grupo amida e ela pode manter o H, então ela pode fazer ponte de hidrogênio. Então, as proteínas, né, são polipeptídeos, poliamida, então podem fazer pontes de hidrogênio, tá? Na orgânica, mais os álcoois, né, e aí nós vamos lembrar os açúcares, são polióis, né, pessoal? Imagina, os polióis lá, os açúcares, poliálcoaldeído, poliálcoalcetona. Então, os álcoois também, né, são muito famosos por fazerem pontes de hidrogênio. Todo mundo tem ponte de hidrogênio. O ponto de ebulição é mais alto e a hidrofilicidade, a solubilidade em água é maior também. A hidrofilicidade, a solubilidade em água é maior. Então, tá aqui, ó, isso aqui tudo ponte de hidrogênio. Então, maior solubilidade em água e maior ponto de ebulição, tá? Então, vamos dar uma cuidada com isso aí, certo? Bom, que mais? Já que eu falei em proteína, vamos dar uma lembrada aqui nos polímeros, né, pessoal? Se eu tenho polímeros tipo proteínas, tá? Que tem a famosa ligação peptídica. Da onde vem esse polímero, né? N vezes essa ligação. Olha, ele veio da reação entre um ácido carboxílico e um grupo amina, pela perda de água, certo? Bom, o ácido carboxílico é um monômero. O grupo amina é outro. Então, nós temos monômeros diferentes. Então, se nós temos monômeros diferentes, isso é um copolímero. Cuidado com isso, isso é um copolímero. Monômeros diferentes, formando o nosso polímero, que está aqui, ó. Ele vem de pedaços diferentes. O R é diferente do R'. Tá, mas e se eu tenho esse cara aqui, ó? O estireno, que é o vinilbenzeno. Eu tenho ele N vezes e eu quebro esta liga dupla e quebro desta forma, ligando ele N vezes nele mesmo. Aqui. Olha, pessoal, isto aqui é um homopolímero, porque eu tenho repetição da mesma estrutura N vezes. Então, cuidado. Homopolímero e copolímero. Homopolímero,
porque eu tenho monômeros iguais, eu grudo ele nele mesmo N vezes. Já um copolímero, o que seria um copolímero? Eu grudo coisas diferentes, aminoácidos diferentes nas proteínas. Então, isto é copolímero. Tá, e outra coisa, aqui eu fiz pela perda de água. Isto é um polímero de condensação. Tu gruda duas coisas tirando água, tirando um pedaço de um pedaço do outro. As proteínas são polímeros de condensação. Aqui eu fiz pela quebra da liga dupla, então é polímero de adição. Então observa bem, louquinha. Se tu quebrar a liga dupla e formar o polímero, é polímero de adição. Se tu perder água, grudou, formou proteína, ligação peptídica, então isto é polímero de condensação. Se as coisas que tu grudou são diferentes, é um copolímero. Se as coisas que tu grudou são iguais, é um homopolímero. Ok? Vamos dar uma limpada. Pessoal, soluções, a CAF tem cobrado ppm. Vamos lembrar aqui, ó. O que é ppm e ppb? Tonelada, quilo, grama, miligrama, micrograma. Tá? O que seria um ppm? Ora, seria duas coisas que têm diferença de 1 milhão entre si, de 10 na 6. Por exemplo, vamos mudar de cor aqui. O micrograma e o grama, olha aqui, ó, a diferença aqui quanto é? 10 na 3 e a diferença aqui quanto é? 10 na 3. Então, de micrograma por grama é 10 na 6. Então, 1 micrograma de soluto a cada grama de solução me daria um ppm. Mas podia ser também o miligrama por quilo. Também, ó, 10 na 3 com 10 na 3. Então, isto aqui poderia ser 1 miligrama de soluto por quilograma de solução. Também é um ppm. Quando a gente considera que o quilo na água pura é igual ao litro, eu posso ter um ppm sendo igual a 1 miligrama por litro de solução. Ele pode ser 1 miligrama por quilo, ele pode ser 1 miligrama por litro, certo? Ele pode ser 1 micrograma por grama, tudo isso é ppm. São maneiras deles cobrarem o ppm, tá? Existe também o ppb, né, pessoal? Que daí seria 10 na 9 de diferença. Daí seria o micrograma por quilo ou micrograma por litro. 1 micrograma por quilo ou 1 micrograma por litro é um ppb. Certo? Então, no dia, bota isso aqui, ó, tonelada, quilo, grama, miligrama e micrograma. E aí tu vai brincando. ppm, o que ele quer? Ele quer 10 na 6, então é duas casinhas de diferença. Micrograma, grama ou miligrama, quilo. Ah, ele quer ppb, ele quer 10 na 9, são três casinhas. Micrograma, quilo ou miligrama por tonelada. E assim tu vai fazendo. Lembrando que a parte menor, sempre no ppm, a parte menor é o soluto. E a parte maior é a solução. Então, vai ser micrograma por quilo. Micrograma por quilo, o micrograma é o soluto, o quilo é a solução, tá? Então, só para dar uma lembradinha nisso, ok? Bom, pessoal, o que mais? Sobre coligativas, né, vamos lembrar... Bota soluto, diminui a pressão de vapor, evapora mais, evapora menos, desculpa, a água do mar evapora menos do que a água pura. Ebulição, tu bota sal e a água ferve numa temperatura mais quente, cozinha melhor, é melhor cozinhar a batata numa água quente do que numa água com sal, desculpa, do que numa água sem sal, porque a água com sal vai estar mais quente. Crioscopia, tu bota sal na estrada para que diminua o ponto de congelamento e mesmo abaixo de zero a água não congele. E osmoscopia, tu aumenta a pressão osmótica, tu faz ocorrer mais osmose quando tu salga a água. Então, uma coisa mais salgada, né, uma solução mais salgada, ela vai ter mais osmose ocorrendo, querendo passar, por exemplo, no charque, é um exemplo disso. Eu só quero lembrar que se eu tiver estas soluções, A, B e C, 1 mol por litro de glicose, C12, C6H12O6, 1 mol por litro de sal de cozinha e 1 mol por litro
dicloreto de cálcio, na hora de analisar, quanto mais concentrada, mais efeito. O problema é que o mais concentrada tem que ser em mol por litro, que bom que aqui já está, se não tiver tu tem que transformar, e se for iônica, vezes os íons. Como glicose é molécula, continua vezes 1. Continua 1. Aqui o sal de cozinha são 2 íons, é o Na mais e o Cl menos, então é vezes 2. Então aqui vai dar 2. Já aqui é 2 Cl menos para 1 cálcio mais 2. Então são 3 íons, 1 cálcio e 2 cloreto. Então aqui é vezes 3. Então esta daqui é a mais concentrada. E se ela é a mais concentrada, tem mais efeito. Ela vai ter maior ponto de ebulição, que é uma propriedade que cresce, e maior pressão osmótica. E ela vai ter menor ponto de pressão de vapor e ponto de congelamento, porque são propriedades que decrescem. Vou repetir, pessoal. A mais concentrada tem maior ponto de ebulição e maior pressão osmótica, que são as que crescem. E terá menor pressão de vapor e menor ponto de congelamento, que são as que diminuem. Mas mais concentrada tem que olhar em mol por litro e tem que multiplicar pelos íons. Então toma cuidado com isso, pode cair na cava. Pessoal, botei rapidamente aqui para terminar 2 coisas. Primeiro, pode cair uma pilha, e aí na pilha a gente vai lembrar que o potencial de oxidação maior indica que o cara é o ânodo, que ele é o polo negativo e que ele se corrói a chapa, sofre corrosão. E que o cátodo vai ter potencial de redução maior. E vai ser o polo positivo e nós vamos depositar metal na chapa. Lembrando que potencial de redução maior são metais que eu gosto para próteses, para recipiente de enlatados, para joias, né? Já metal que se corrói, que tem alto potencial de corrosão, é metal de sacrifício. Então vale a pena lembrar isso. Tá? Ainda dentro das pilhas, eu vou lembrar que se ele quiser a massa que deposita no cátodo, nós temos a minha Kate, aonde aqui é o tempo em segundos, cuidado que tem que ser em segundos, a corrente em ampere, aqui é 1 sobre 96.500 e ele vai te perguntar a massa em gramas. Mas a grande cagada é o E. O E, pessoal, é a massa molar do metal, só do metal, não é de toda a substância, dividido pelo NOx do metal. Então, muito cuidado, eles gostam de botar o cobre, cuja massa molar é 63,5 na tabela e o NOx é 2. Né? Então, o NOx aqui seria dividido por 2. Então, tomem cuidado com isso, tá? Cálculo de massa depositada. Para a gente finalizar, o equilíbrio. O equilíbrio químico, cara, eu acho que pode ter um deslocamento. Então, vamos lembrar. A gasoso mais B aquoso vai e volta dando C sólido mais D, 2D aquoso. Isto aqui, pessoal, se eu coloco A, coloca de um lado, o equilíbrio desloca para o outro. Se eu retiro B, retira de um lado, o equilíbrio desloca para o mesmo lado. Se eu coloco ou retiro C, não acontece nada, porque C é sólido e sólido não participa. Se eu coloco D, desloca para o lado esquerdo. Se eu retiro D, desloca para o lado direito. Lembrando que se essa reação fosse ESO, ΔH de menos 10 calorias, quando tu aumenta a temperatura, vai ir para o sentido inverso, porque vai sempre para o sentido endo. Se tu diminui a temperatura, aí vai no sentido ESO. Se ela for ESO, se ela for endo, é o contrário. Tu aumenta, ela vai para o direto, tu diminui, ela vai para o inverso. Resumindo, se tu aumenta a temperatura, vai para o lado endo, ou seja, nesse caso, o inverso. Tá? Aqui, pessoal, tu tem 1 mol de gás antes e tu não tem nenhum mol de gás depois. Se tu aumenta a pressão, vai para o lado que tem menos gás. Lado esquerdo tem 1 mol de gás, lado direito não tem nenhum, vai para o lado direito. Se tu diminui a pressão, vai para o lado que tem mais gás, que nesse caso é o lado esquerdo. Conta o número de mols de gás antes e depois, ok? Então cuidado com essa questão de deslocamento, deve cair uma, tá? Vamos lembrar que se tu bota ácido onde já tem H no teu equilíbrio, o H vai ser um íon comum e vai deslocar no sentido inverso. Se tu bota a base onde tem hidroxila, a base anula os hidrogênios e desloca no sentido direto. É o efeito do íon que reage. Eu vou repetir. Botar ácido onde já tem H+, é íon comum.
Se é íon comum, desloca no sentido inverso, porque aumenta a concentração de um lado, desloca para o outro. Botar uma base onde já tem H é íon que reage, um anula o outro. E se reage e anula o outro, falta ácido desse lado, o equilíbrio desloca para o mesmo. Então, a hidroxila daria um efeito no sentido direto, o hidrogênio daria um efeito no sentido inverso, tá? Então, cuidado com isso aí. Também pode ser que eles cobrem cálculo de pH com log, certo? Eu sugiro que vocês deem uma olhada em 2 vídeos que eu tenho, cálculo de pH da UX, dá uma olhada lá. Quem tiver tempo, dá uma olhada, que daí explica cálculo de pH com log, já caiu alguns na CAF, e também o cálculo de KPS, cálculo de produto de solubilidade, que também cai na UX e cai na ACAF. Cálculo de KPS, produto de solubilidade, eu tenho 2 videozinhos específicos, se tiver tempo, dá uma olhada. Pode cair na ACAF. Por fim, pessoal, indicadores, eu quero lembrar 2 coisas. Se eu te der um indicador genérico, tá? Essa hora já não dá mais. Indicador, tá? E eu te disser o seguinte, esse indicador, ele tem uma faixa de viragem de 6,5 até 8,5. E te disse que ele tem cor marrom e violeta. Estou inventando, tá? O que quer dizer isto? É que a primeira cor é do primeiro pH para baixo. Então, abaixo de 6,5, ele é marrom. E violeta é da segunda faixa de pH para cima. Então, ele é violeta de 8,5 para cima. Então, cuidado. Na grande faixa ácida, ele vai ser o quê? Marrom. Na grande faixa básica, ele vai ser violeta. E entre as duas, depende. Cada indicador tem um comportamento. Ou ele mantém a cor que ele estava, ou ele fica uma cor intermediária, né? Entre o marrom e o violeta. Isso varia. A faixa de viragem, ela é meio alternante. Ela é meio confusa. Agora, o que tu não pode ter dúvida é que de 6,5 para baixo, ele é a primeira cor, ou seja, marrom. E de 8,5 para cima, ele é a segunda cor, ou seja, violeta, tá? Lembrando que os indicadores, fenolftaleína é rosa na base e incolor no ácido, e que o papel de tornassol é azul na base e vermelho, rosa no ácido, tá? Bom, gurizada, basicamente era isso que eu queria revisar aqui para a CAF, além daquelas coisas que vocês já viram. Se tiverem tempo de revisar tudo isso até amanhã, beleza, que bom, boa prova para vocês. E aquele alerta, a CAF é louca, a CAF é difícil, vai ter coisas loucas, cálculos de estéquio com gases, coisas difíceis. Não se apavore, ela vai ser difícil para todo mundo, tá? Qualquer questãozinha dessa que a gente conseguir captar e ganhar é lucro, tá ok? Boa prova para vocês, na sequência a gente se fala, beijo nas guri, abraço nas guri, tchau!